A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu resolvi gravar um vídeo contando sobre a minha conversão, né? Que é algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque muitas pessoas que me acompanham no Instagram, nas redes sociais, perceberam, né, a mudança e a transformação, porque de alguns anos atrás eu só postava vídeos de saindo, né, das coisas que eu gostava de fazer, porque eu não nasci em berço cristão, então eu não fazia ideia do que era, né, a presença de Deus e encaminhar verdadeiramente com a presença de Deus em minha vida, né, e aí eu só postava vídeos de sair de madrugada, porque eu gostava de beber, eu gostava de fumar narguilé, eu gostava de fazer muitas coisas que pra todo mundo é comum, é normal. Só que eu passei por todo um processo. Foram vários e vários processos. O Senhor tem um chamado na minha vida, o Senhor tem um propósito na minha vida. E por muito tempo eu fugi desse propósito, desse chamado, porque eu não fazia ideia do que o Senhor queria de mim, do que o Senhor iria fazer na minha vida. E quando a gente conhece algo novo, no começo nos causa estranheza, né? Então pra mim eu fugia demais, porque eu não sabia o que o Senhor queria de mim, eu não conhecia verdadeiramente como eu conheço hoje, né? E foi todo um processo. Eu comecei a... tudo começou quando eu se mudei para essa casa atual onde eu estou, que eu moro com meu pai, com meu filho, minha família. E aí tem a minha vizinha que ela já se converteu há muito tempo. E aí ela começou a orar por mim, orar por nós, porque a gente era muito bagunceiro, a gente fazia muita arruaça, muita bagunça, era muito funk, era muito, sabe, muitas brigas, muitas contendas. E ela, por ser minha vizinha, por escutar, ela como uma cristã, ela nunca reclamou, sabe, porque a gente chegava a um ponto de incomodar os vizinhos, né, de tirar o conforto deles também, né? Pensa, uma casa que era super tranquila pra eles, porque a gente mora, tipo, lado a lado, né? A minha casa é independente, mas se eu olhar pra minha janela, eu olho pro quintal dela, pra cozinha dela, pro quarto dela. Então, pense quanto era desagradável, né? Da forma que a vida que a gente levava, né? Então, isso acabava, tipo, prejudicando também os vizinhos, né? Porque a gente tirava a privacidade, tirava, sabe, o sossego, a paz deles. E aí ela começou a orar por nós, porque na palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros, né? Que a conversão, ela acontece a partir das orações, porque não é pela força do nosso braço, é o Espírito Santo quem convence. Então ela começou a orar muito por nós, o Senhor começou a preparar no emprego onde eu trabalhava, tinha uma senhora lá, que ela era cristã, sempre foi também. E aí o Senhor começou a preparar pessoas e colocar no meu caminho para falar, né, da verdade, né, de pregar o evangelho, não pregar sobre religião para mim, mas todo lugar que eu ia, eu via a palavra de Deus, desde do meu trabalho, na rua, com amizade, sempre tinha uma pessoa ou outra, assim, que eu tinha pouco contato, mas eu ainda tinha, que o Senhor colocou nos meus caminhos para que falasse, né, pregasse o evangelho para mim. E aquilo foi plantando uma sementinha. Na palavra de Deus fala que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus quem dá o crescimento. Então por isso que a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que falar do amor de Cristo, sabe por quê? Eu fui salva pelo amor de Jesus Cristo, eu não fazia ideia do que Ele tinha pra mim. E hoje eu sou muito feliz, eu sou grata a Deus. Eu falo, Senhor, muito obrigada por não ter desistido de mim, muito obrigada por ter lutado por mim, sabe, por momento algum não ter desistido de mim, porque o amor de Deus é isso, é imensurável, né? Ele alcança vidas, né? E a gente conhece o amor dele através da palavra do evangelho. A gente precisa pregar, a gente precisa falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração, né?
Então por isso que a gente tem que pregar o evangelho, por isso que a gente tem que falar do amor de Jesus, porque eu fui salva pela graça dele, não é porque eu merecia, não era porque eu fui boa ou porque eu tinha alguma coisa, mas foi pela graça e misericórdia do Senhor. E ele me escolheu. Ele viu algo em mim, não porque eu merecia, não porque eu era boa, não porque eu tinha algo a oferecer pra ele, porque sinceramente nós não somos nada e nem ninguém, eu não sou nada e nem ninguém. Eu não sou perfeita, eu não sou merecedora. A minha conversão acontece a cada dia, eu pedindo pra Deus, sabe? Eu me entregando verdadeiramente 100% pro Senhor. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu postei um vídeo no Instagram que vou compartilhar também novamente para as pessoas, né? Ver o que o Senhor fez na minha vida. Foi uma graça merecida. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. Não é porque a gente merece, sabe? A gente precisa ser amado. E a gente precisa entender o quanto a gente é amado, o quanto nós somos amados por Ele, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E foi todo um processo. Aí o Senhor começou a colocar pessoas no meu caminho, né? Pra poder... que começou a pregar o evangelho pra mim, plantar semente no meu coração. E aí eu continuei com a minha vida normalmente. Saindo, indo pra balada, fazendo tudo que eu gostava de fazer. Tendo relacionamentos. Só que o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E aí eu ia pros lugares e aquilo começava a me incomodar. Porque eu sentia no meu coração aquela voz falando assim: filho, o que você tá fazendo aqui? Esse lugar não é mais pra você. Eu não quero mais você aqui. Sabe? E aquilo começava, sabe, me incomodar. Porque eu não precisava estar naquele lugar. Eu não precisava estar andando com aquelas pessoas. Porque tem gente que realmente que escolhe servir a Deus é condicional. É você escolher, é você renunciar a cada dia. Não é por obrigação. Na palavra do Senhor diz, não é pela força do nosso braço. É o Espírito Santo quem convence. Então tem pessoas que realmente conhecem o Evangelho e não quer seguir, quer viver a vida dela. Só que comigo foi diferente. Porque o amor de Jesus me pegou. A graça merecida dele me pegou, me alcançou, sabe? E eu tinha uma vida muito vazia. Eu tinha uma vida muito vazia. Eu gostava muito, assim, eu era muito vulgar, de usar roupas muito apertadas. Eu tinha um cabelo comprido, liso. Quem me conhece já há algum tempo viu a minha transformação, acompanhou. E eu tinha um cabelo comprido. Eu gostava, sabe, de alisar o cabelo. Isso não é pecado, sabe? O que se torna pecado é quando a gente faz por muito tempo alguma coisa e que aquilo toma o lugar do Senhor em nossas vidas. Então, por muito tempo eu ficava horas e horas, sabe, com vaidade de cabelo, de arrumar e querer me sentir linda e vulgar para chamar a atenção de outros homens, de outras pessoas, e eu não precisava de nada daquilo, porque o meu valor não vem pela minha aparência, o meu valor está em Cristo Jesus, o meu valor vem através do meu caráter, sabe, devo me converter a cada dia do Senhor trabalhar em mim, e tudo isso foi um processo na minha vida. Eu precisei passar por várias e várias situações para que o Senhor pudesse me transformar, para que eu pudesse me libertar, para que o Senhor pudesse curar as minhas dores, os meus traumas que eu tinha. E eu vim aqui para falar verdadeiramente o que o Senhor faz. Ele faz, Ele cumpre, Ele é o mesmo Deus que operava no passado e opera até hoje. Eu lembro quando eu postei no vídeo no Instagram, muitas pessoas que viram me responderam falando: Ingrid, não consigo imaginar você da forma que você era. Não consigo imaginar você em baladas, bebendo, fazendo tudo isso de coisa. Eu falei assim, realmente você não consegue, sabe por quê? Porque as pessoas que me conheceram hoje em dia, e também as que acompanharam minha trajetória, viram a transformação que o Senhor fez na minha vida. Porque é Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura e quem cura. É Ele quem faz, não somos nós, né? A graça é dele, a honra é dele, a glória é pra Ele, não é pra mim. E eu tava com esse desejo no meu coração de poder, sabe, gravar os vídeos, contar da minha conversão, do meu testemunho, de falar o que Deus fez na minha vida. Sabe, que eu era uma pessoa que
sabe, muito vazia por dentro. Saía num dia, curtia a balada, nossa, pra mim era o melhor momento da minha vida. Só que chegava no outro dia, vinha a depressão, vinha a tristeza, vinha o choro, vinha o pânico, porque nada daquilo do que eu fazia supria o que eu sentia aqui dentro, o vazio que eu sentia aqui dentro. Porque a nossa vida espiritual caminha com a nossa vida real aqui, com a nossa realidade, com a nossa vida material. Só que eu vivi uma vida de aparências. E Jesus odeia a hipocrisia. Então eu postava fotos e vídeos como se eu fosse, nossa, a pessoa mais feliz do mundo, como se eu tivesse tudo do bom e do melhor. E tudo aquilo pra mim, o que eu vivia era hipocrisia, porque eu não tinha nada daquilo. Eu vivia apenas momentos, falsos momentos de felicidade, porque quando eu estava no meu quarto, que era só eu e Deus, que no outro dia não tinha mais nada de balada, não tinha mais nada de amigos, era um vazio tão grande dentro de mim que nada supria, sabe? Vinha aquela vontade, às vezes, até mesmo de se matar, de tirar minha própria vida. Era uma angústia, era um vazio, uma tristeza, uma frustração, tudo ao mesmo tempo querendo me acorrentar. E aí eu encontrava refúgio em cometer várias vezes a mesma rotina. Tipo, aí no outro dia eu tava assim, quando chegava a noite eu queria sair de novo, beber de novo, tá no funk de novo, ouvindo outras músicas de novo, sabe? E aí era um círculo vicioso. E quando eu chegava no outro dia, a mesma coisa, só que a cada vez aquilo ia ficando pior, aquilo ia ficando pior, aquilo ia ficando pior. Então, chegou um tempo assim que a minha vontade era de se matar, tirar minha própria vida, porque eu não tinha mais desejo de viver, eu não tinha mais vontade de viver, tudo na minha vida dava errado, os relacionamentos davam errado, dentro da minha casa era briga, era contenda, era bagunça o tempo inteiro. Então eu vivi uma vida de hipocrisia, de aparências que eu não tinha, sabe? Eu passava para as pessoas uma vida que não era real, era só através de uma câmera, né? Através das redes sociais eu mostrava só aquilo que eu queria que as pessoas vissem, só que nos bastidores só eu e Deus sabia o que eu passava, o que eu sofria, o que eu sentia. E muitas vezes eu sorria para as pessoas, só que eu estava destruída por dentro e ninguém sabia, era só eu e Deus. Até que o Senhor achou graça em mim, até que o Senhor começou a trabalhar na minha vida, até que o Senhor começou a colocar pessoas na minha vida que pregassem o evangelho para mim, que falassem, olha, existe um amor verdadeiro que cura, que liberta, que restaura, que renova. E todas essas palavras foram enchendo meu coração de alegria, né? Porque o evangelho em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através dessas pessoas, das palavras que elas liberaram e profetizaram sobre a minha vida, foram enchendo meu coração, me enchendo de esperança. E aí é onde eu fui me entregando cada vez mais para Jesus Cristo, onde eu fui mais buscando, orando, aprendi a orar. Não tem um jeito certo de orar, uma maneira certa de orar, sabe? Eu converso com Jesus como ele é meu melhor amigo, como se eu tivesse uma conversa com uma outra pessoa, eu converso com Jesus. E assim é a nossa intimidade, o nosso particular com ele. Em Mateus 11:28, que eu gosto muito dessa passagem, que diz assim: vinde até mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, por muitas e muitas vezes a conversa era só eu e ele, sabe? Na palavra do Senhor diz também, eu não me recordo em qual livro está, qual capítulo está, mas fala assim, fecha a porta do teu quarto e ora, me busca de todo o coração, se você me buscar, você vai me achar, se você perguntar, eu vou te responder. Em Jeremias, se não me engano, em 33, fala assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E assim foi, eu vim tendo cada vez mais sede da presença de Deus, fome da palavra de Deus. Busquei cada vez mais respostas para minha vida, do que eu estava passando, do que eu estava sentindo, do que eu estava vivendo, e buscando mais e sendo cheia do Espírito Santo, Foi um longo processo de 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos de conversão, sabe? Que eu vim ter assim um encontro sincero com Jesus Cristo.
porque a palavra de Deus, o conhecimento que é a palavra, gera transformação. Então, essa transformação é nítida, a gente começa a transbordar o conhecimento que a gente tem da palavra, porque Jesus é o nosso professor. Jesus é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso marido, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e Ele tem nos dado alívio, Ele tem nos dado descanso, Ele tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia, sabe? Então, o que eu vim falar para vocês é: se entreguem verdadeiramente ao Senhor, né? Sirvam a Ele em espírito e em verdade, dê uma chance a Deus. Sabe, a gente só conhece o Senhor quando a gente começa a buscá-lo verdadeiramente. Eu comecei a buscar no Senhor dentro do meu quarto, orando, buscando, lendo a Bíblia, só eu e Ele. Não precisei, sabe, meu processo começou assim, né? Foi buscando primeiramente dentro do quarto, só eu e Ele. Porque eu tinha muito respeito pelos crentes quando eu via, só que eu não queria encontrar com eles, não queria conversar, não queria conviver, porque eu achava que, tipo, era tudo muito chato. Eu achava, sabe, uma loucura tudo isso de evangelho, e eles davam glória a Deus e aleluia, e eu falava: meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Preciso conhecer quem que é esse Jesus aí que eles falam. Preciso conhecer esse verdadeiro evangelho que eles pregam, porque me causava uma criatividade e me despertava o interesse de saber, né, de tanto que eu escutava. E aí eu comecei a buscar cada vez mais o Senhor, buscar cada vez mais e caminhar verdadeiramente em espírito e em verdade com Jesus Cristo. Jesus foi o homem mais humilde que eu já conheci na minha vida toda. Sabe, ele não precisou de luxo, ele não precisou de dinheiro, ele não precisou de status. Ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu em hospital, ele nasceu em uma manjedoura com os animais. E era o único lugar que tinha, assim, sabe, disponível para ele nascer. Só que isso tudo estava dentro de um plano que Deus tinha para ele. E Jesus, para quem não sabe, muitas pessoas já me perguntaram, Deus é um trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus deu o seu único Filho, que foi Jesus, para nos salvar e nos lavar do pecado e morrer por nós na cruz. Então, e quando Jesus, depois do terceiro dia que ele ressuscitou, ele subiu, ele falou assim: eu vou, mas deixo com vocês o meu Espírito Santo Consolador. Porque o Espírito Santo trabalha muito na gente, trabalha muito no nosso coração. Então a gente tem que dar lugar para Deus mesmo nos usar, nos transformar. E hoje eu sou uma pessoa assim completa. Eu sou um testemunho vivo, sabe? Diversos foram os livramentos de morte que o Senhor tem dado na minha vida, né? E o Senhor é incrível e maravilhoso, Ele é perfeito. Eu tenho aprendido muito, eu tenho amadurecido muito, eu tenho crescido muito espiritualmente, buscando a Jesus. Porque Ele faz e Ele cumpre. E eu queria deixar uma palavra aqui no livro dos Salmos: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E assim nós somos árvores para o Senhor que geram bons frutos. E se eu fui salva pela graça do Senhor, pelo amor e a misericórdia dele, por que não pregar o evangelho também, que é um mandamento bíblico, que fala assim: portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa falar desse amor que cura, que salva, liberta e restaura, porque ele me salvou, ele me libertou, ele me curou de uma depressão, sabe? E depressão é terrível, para quem já teve ou convive com pessoas que têm depressão, é terrível, não é brincadeira, não é frescura, não é falta de Deus na vida, pelo contrário, a gente precisa buscá-lo cada vez mais, né?
porque o índice de suicídio, de depressão no Brasil todo, no mundo inteiro, é terrível. O índice é altíssimo, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos. E qual que é o recurso que eu posso fazer para te ajudar, para ajudar o próximo, para poder, sabe, alcançar vidas? É pregando o evangelho, é pregando a palavra que alcança vidas, que transforma, que liberta, que restaura, que é a palavra do Senhor. Porque assim como ele fez comigo, ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer na vida de outras pessoas. E o recurso que eu tenho é o que? É a internet, é gravar vídeos, é pregar, é ser um canal de bênção na sua vida e na vida de outras pessoas, que eu possa alcançar nações. Não porque eu sou alguma coisa, não porque eu sou alguém, mas porque a palavra de Deus fez comigo, mas porque Jesus me salvou, Ele me curou, Ele achou graça em mim, me escolheu. Então, que através da minha vida, que o que o Senhor fez na minha vida, que Ele faça na vida de outras pessoas, e Ele vai fazer porque Ele é fiel para cumprir, que eu possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas e também pregar o Evangelho. E eu quero deixar a paz do Senhor para todos vocês. E se vocês tiverem, sabe, se sentir tocado com esse vídeo, sabe, faça prova com Deus. Na Bíblia fala um capítulo aqui, eu conheço muitas passagens, só que eu tenho um sério problema em gravar em qual capítulo tá, em qual versículo tá, mas diz assim, provar e ver que o Senhor é bom. Então, entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, só você e Deus, e Ele lhe responderá, Ele falará contigo, porque Ele é Deus do impossível e do sobrenatural para Ele. Amém?